Vamos falar sobre Memórias Póstumas de Brás Cubas. Agora falando sobre o contexto, a obra que inaugura o realismo no mundo é Madame Bovary de Flaubert, em 1857. No Brasil, a obra que inaugura o movimento literário é Memórias Póstumas de Brás Cubas, em 1881. Nesse período, aconteceram algumas coisas no país, como a campanha abolicionista de 1850, a Guerra do Paraguai, que durou entre 1864 e 1870, e também a Lei Áurea, de 1888. Se no romantismo a emoção predominava, no realismo o que predomina é a razão. Por isso surgem várias correntes filosóficas que influenciam na literatura, como o positivismo, o socialismo científico, o evolucionismo e o determinismo. Na obra de Machado de Assis, nós podemos notar a presença dessas correntes filosóficas no personagem Quincas Borba, que cria sua teoria, o humanitismo. Eu vou ler aqui um trecho da página 143. Humanitas, dizia ele, o princípio das coisas não é outro senão o mesmo homem repartido por todos os homens. Conta 3 fases humanitas: a estática, anterior a toda a criação; a expansiva, começo das coisas; a dispersiva, aparecimento do homem; e contará mais uma, a contrativa, absorção do homem e das coisas. A expansão, iniciando o universo, sugeriu a Humanitas o desejo de o gozar. E daí a dispersão, que não é mais do que a multiplicação personificada da substância original. Agora falando sobre as características, nós já sabemos que o realismo faz oposição ao romantismo. Portanto, ele busca pela razão, na objetividade e na observação. Esse é um traço que nós podemos encontrar no livro, pois os personagens eles são mais próximos à realidade. Se fosse no romantismo, eles seriam idealizados. No realismo, surgem 2 narrativas, o romance social e o romance psicológico. Falando um pouco sobre o romance social, é o romance naturalista, que ele foca no coletivo, ou seja, é um romance que tenta provar uma tese. Já o romance psicológico, ele é realista e é documental, então ele foca no personagem como um individual, em suas angústias pessoais. Agora falando um pouquinho sobre a obra, ela tem a narrativa confusa e sem linearidade. Ou seja, essa obra não tem tempo cronológico, ela vai de acordo com as lembranças do Brás. O personagem principal resolve, depois de morto, contar a história de sua vida, sempre com humor e uma visão pessimista. Mergulhando agora na história, vamos falar sobre Brás Cubas, que nasceu de família rica e nunca precisou trabalhar para se sustentar. Ao longo de seus anos, em sua infância, ele era considerado como um menino diabo, ou endiabrado, como veremos nesse trecho da página 32, o qual fala: desde os 5 anos merecera eu a alcunha de menino diabo, e verdadeiramente não era outra coisa. Fui dos mais malignos do meu tempo, arguto, indiscreto, traquinas e voluntarioso. E por conta disso, o pai dele o protegia, como vemos na página 33, que cita: porque meu pai tinha-me grande admiração, e se às vezes me repreendia à vista de gente, fazia-o por simples formalidade, em particular dava-me beijos. Com o passar dos anos, entrando na adolescência, Brás conhece sua primeira paixão, Marcela, uma espanhola que era prostituta, no qual fica com ela por alguns meses, enquanto tinha dinheiro. Até que no livro tem um trecho bastante conhecido que fala: Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis, que encontramos na página 44. Devido ao seu envolvimento, o pai de Brás o manda para Coimbra estudar direito e esquecê-la. Ao longo do tempo,
Brás não se adapta muito, não tem vontade de estudar, mas termina se formando e quando volta ao Brasil, ele conhece Eugênia. Eugênia é filha de Dona Eusébia, que é amiga de seus pais e que o faz recordar de uma lembrança de sua infância que envolve Dona Eusébia e o Dr. Vilaça na moita aos beijos. E com isso, gera o apelido de Eugênia de Flor da Moita, por ela não ter um pai declarado e por sua mãe ser mãe solteira. Ao longo do tempo, ela o conquista com seus beijos, mas eles não podem se casar, porque ela é pobre, a mãe é solteira e o pai dele nunca aprovaria. Quando ele descobre que ela tem uma deficiência, ela é manca, ele se apavora e foge só de imaginar a ideia de passar pelo ridículo na sociedade. Seu pai sempre sonhava que Brás exercesse um cargo na política e com isso tenta arranjar um casamento com a Virgília, que é filha de um figurão da alta sociedade da época, que facilitaria para ele essa jornada na política. Mas Brás ele se mostra muito como uma pessoa incompetente, desligada, e ele acaba perdendo tanto a noiva quanto o cargo da política por um homem determinado que se chama Lobo Neves. Tempos depois, Brás e Virgília se reencontram e por anos vivem um romance como amantes, pois ela era casada e ambiciosa e não queria perder seu status na sociedade. O romance dos dois termina quando Lobo Neves vira governador e ele e Virgília se mudam para o Rio de Janeiro. Ao longo da trajetória da história, Brás envelhece, fica solitário, vê que não fez nada da vida e tenta um último recurso, que é aceitar que sua irmã o ajude a casar e ter filhos. Ela o apresenta para Eulália, que é sobrinha de Cotrim, seu cunhado, e ficam noivos. Só que, por conta do destino, ela acaba adoecendo e morre. No final do livro, vemos que Brás acaba sozinho, sem deixar nenhum trabalho que possa ser lembrado posteriormente e sem filhos. Ele ironiza em seu livro os seus fracassos, afirmando que a vida é uma miséria e que não vale a pena passar para os filhos. Como vemos na página 176, o seguinte trecho: achei-me com um pequeno saldo, que é a derradeira negativa deste capítulo de negativas. Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. E assim termina o livro Memórias Póstumas de Brás Cubas. Agora falaremos um pouco sobre o foco narrativo. A história se passa em primeira pessoa, e o narrador é que é o protagonista da história. Ele também é chamado de narrador não confiável devido ao fato dele mostrar a história pela sua ótica pessoal, como nós podemos ver nesse breve trecho logo no início do livro, na página 17. Algum tempo hesitei se devia abrir estas memórias pelo princípio ou pelo fim, isto é, se poria em primeiro lugar o meu nascimento ou a minha morte. Ou seja, é o Brás Cubas que está falando com o leitor neste momento, né? A história também revela, né, aos poucos, que Brás Cubas é um boa-vida, arrogante e incompetente. Isso no decorrer do livro o leitor consegue ver com muita facilidade. A obra é feita para uma elite privilegiada e no decorrer da história também o Brás Cubas se permite fazer um deboche, né, dessa mesma elite. De uma maneira sarcástica, né, com muita ironia. Isso você percebe muito claramente no livro. A maior marca, né, dos contos de Machado é o pessimismo. Tudo de uma visão negativa do comportamento social, dramas psicológicos dos personagens. Isso é aprofundado de uma maneira muito grande, né, no decorrer da história também. O pessimismo pode ser escondido muitas vezes através desse humor irônico, né, que o Machado é especialista nesse humor irônico, né. Agora, indo para uma parte mais analítica da obra, nós podemos ver que o Machado de Assis é considerado um dos maiores escritores, né, da nossa literatura. E essa obra extrapolou os limites do tempo e da estética da época. É interessante notar que na obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, nós temos a presença de um defunto autor, como ele mesmo se auto-intitula no livro. Ele conta a sua história após ter morrido, isso é que é interessante, né? E com isso, ele rompe com a proposta realista do período.
É interessante também perceber que os capítulos são curtos e alguns capítulos, como eu vou mostrar aqui para vocês no decorrer aqui da explicação, ele é formado por pontos. E isso antecipa, né, de uma maneira irreverente, a narrativa moderna, como vocês podem ver na página 85, aqui nessa parte. Onde ele diz o velho diálogo entre Adão e Eva. E aí fica implícito para o leitor que é uma cena um pouco mais caliente, digamos assim, né? Então, uma outra coisa interessante de a gente analisar é sobre a característica de Machado, né? Ele usa uma coisa muito importante que chamada digressão. O que é isso? É uma narrativa que ela é interrompida por certos comentários, com intertextualidade, isso acontece muito no decorrer do livro, histórias paralelas também e análises filosóficas, como nós vimos anteriormente também. O enredo ele é todo fragmentado e embaralhado, e a leitura se torna um pouco mais complicada por conta disso. Espero que vocês tenham gostado e Até a próxima!